Olá, eu sou Alex Queiroz, sou pastor do Projeto Capital, projeto de plantação de igreja aqui na cidade de Brasília. E se você está assistindo esse vídeo, certamente é porque você quer participar dos passos para conhecer mais a igreja, para conhecer mais quem nós somos. E eu estou muito feliz que você esteja vendo, eu espero que você seja cativado, eu espero que ao final desse primeiro passo você fique entusiasmado para assistir os próximos vídeos e eu espero que você tome uma decisão de fazer parte dessa igreja. Mais do que isso, eu quero que você tome uma decisão de deixar Jesus transformar, moldar o seu caráter e mudar a sua vida. Isso aqui é sobre Jesus, é sobre formar novos discípulos, discípulos maduros de Cristo. Eu quero te convidar a fazer parte desse processo. Eu queria começar te contando um pouquinho da nossa história. E a história desse projeto, dessa igreja, começa comigo há muito tempo. Eu nasci aqui na cidade de Brasília, eu sou apaixonado por essa cidade. E a minha experiência de conversão foi cedo. Eu tinha 13 anos de idade, quando eu estava em um acampamento em Brasília, e eu entendi que eu precisava verdadeiramente de Jesus. É muito interessante, porque eu achava que eu era convertido, porque eu cresci indo à igreja, mas aos 13 anos, naquele acampamento, eu me lembro como se fosse hoje, da noite, em que eu chorei sem parar, porque eu entendi os meus pecados diante de Deus. E eu entendi o que Jesus fez por mim. E eu entreguei minha vida a Cristo. E naquele acampamento eu me lembro como se fosse hoje de uma oração que eu fiz. Eu falava: Senhor, a minha vida agora é sua. A minha vida agora é sua. Eu repetia isso sem parar. Faça o que o Senhor quiser. Eu não quero ser mais o mesmo. E eu lembro que a minha vida nunca mais foi a mesma, especialmente por causa do propósito para o qual eu vivia desde então. As minhas perspectivas, as minhas prioridades de vida mudaram. Eu entendi que eu existia agora para Jesus e não para mim mesmo. Foi uma experiência incrível que eu tive com Deus. E por causa daquilo eu comecei a servir na igreja que eu congregava. E eu servia em vários ministérios, eu participava de quase todos os ministérios que eu podia, eu estava lá. Eu ia quase todos os dias para a igreja servir ou ajudar de alguma forma em algum ministério. E foi através desse serviço, foi através dessas oportunidades na igreja que eu cresci, na minha adolescência, que eu então recebi um chamado de Deus. Eu estava percebendo que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. Eu estava entendendo que Deus queria me usar e me preparar para essa área. E o que eu fiz então? Eu comecei a trabalhar na igreja, aqui em Brasília, e fazer uma faculdade teológica. E ali eu tive uma experiência que precisa ser contada. Eu estava em uma aula e eu fiquei impressionado com um professor que, enquanto ele estava dando a aula, ele falou vários versículos de cor, sem brincadeira. Ele deve ter falado uns 40, 50 versículos de cor durante a aula. E eu fiquei impressionado. Só que, para minha surpresa, na segunda aula ele fez a mesma coisa, na terceira ele falou 70, 80 versículos de cor. E eu pensei, esse homem conhece a Bíblia de uma forma que eu nunca vi alguém conhecer. Intimidade, conhecimento, profundidade. E eu me lembro que eu esperei meus colegas de classe se retirarem. E eu fui até aquele professor e eu fiz uma pergunta para ele. E a minha pergunta foi: professor, de coração, eu fui chamado para ser pastor. E eu quero conhecer a Bíblia como o Senhor conhece. O que eu preciso fazer? Ele viu sinceridade nos meus olhos. E ele me falou assim:
Você quer mesmo conhecer a Bíblia? Você quer mesmo conhecer a palavra de Deus? Então sai dessa faculdade que você está e vai para uma faculdade que é debruçada, que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Vai para uma faculdade onde você vai beber da palavra de Deus. E ali eu entendi que, através daquele professor, Deus queria me levar para um seminário de tempo integral. E adivinha o que eu fiz? Eu larguei os ministérios, eu larguei o meu trabalho, eu larguei tudo que eu tinha aqui para ir me dedicar aos estudos da palavra de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu quero contar para você 4 coisas que me marcaram profundamente no tempo em que eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida, que é uma faculdade teológica de tempo integral. 4 coisas. A primeira coisa que me marcou naquele seminário é porque eu descobri naquele seminário o que significa ter um ministério e uma vida alicerçada na palavra de Deus. Foi lá no seminário que eu entendi o que significa ser bíblico. Gente, e aquilo ali mudou a minha vida. Eu conheci homens e mulheres que pregavam e viviam o que pregavam. E eu posso falar para você que eles viviam o que pregavam não porque eles eram perfeitos, mas exatamente porque eles eram pecadores que reconheciam a sua pecaminosidade diante de Deus. E eles eram homens e mulheres quebrantados, que queriam ser como Jesus e que reconheciam as suas falhas e que estavam em constante transformação a partir do Evangelho. Gente, aquele seminário me fez descobrir a beleza da profundidade da palavra de Deus. Outra coisa que aquele seminário foi muito importante para mim, eu descobri a missão da igreja. E talvez você fale, poxa, você não sabia, você servia na igreja, você vivia na igreja, que nem você falou, mas você não sabia qual era a missão da igreja. E eu posso dizer que eu sabia muito pouco. Foi naquele seminário que os meus olhos foram abertos em relação ao papel da igreja no mundo. Lá eu entendi que Deus estava em missão e que nós precisávamos nos juntar à missão de Deus no mundo. E na prática, o que eu estou querendo dizer? Eu olhei para o meu passado naquele seminário enquanto eu estudava e eu percebi que eu passei tempo demais na igreja e pouco tempo fora da igreja falando e testemunhando de Jesus. Eu percebo que eu falei pouco de Jesus para os meus amigos da escola. Eu percebi que eu testemunhei pouco de Jesus nos meus relacionamentos no dia a dia. E aquele seminário transformou a minha vida nesse sentido. A terceira coisa que me chamou a atenção naquele seminário foi entender o papel e o valor da família. No seminário eu descobri que eu negligenciei muito tempo da minha família. Eu devia ter dedicado mais tempo aos meus familiares, especialmente aqueles que não criam e não conheciam a Cristo Jesus. Gente, como isso foi importante. Aquilo ali mudou a minha vida. Eu entendi o valor e o papel da família. A família existe para cumprir a missão de Deus. A família não tem um fim em si mesma, assim como ir à igreja não é um fim em si mesmo. Gente, família e igreja são apenas meios que Deus escolheu para cumprirmos a missão que Ele deu para mim e para você. E eu descobri que eu devia ter passado mais tempo falando de Jesus. Eu devia ter passado mais tempo testemunhando de Jesus a familiares e amigos. E a quarta coisa que me marcou naquele seminário é que lá eu conheci a maior gata que eu podia ter conhecido. Exatamente. E, por incrível que pareça, talvez você fique espantado com o que eu vou falar. Ela se casou comigo. Uau! Gente, lá eu conheci a minha esposa.
E isso foi fundamental, isso foi incrível, isso para mim é extremamente marcante. E lá, eu fui para São Paulo sozinho e lá eu comecei uma família com a Thalita. Hoje nós temos 2 filhas. Eu posso falar uma coisa para você. Nós então decidimos voltar para Brasília, no caso dela vir para Brasília, para então plantarmos uma igreja. A gente quer então plantar uma igreja nessa cidade que nós amamos, mas Deus nos forjou. Eu fiquei 10 anos em São Paulo e o que Deus fez lá, eu creio que foi para nós vivermos esse tempo de plantação de igreja. Deus nos preparou todo esse tempo para vivermos o projeto Capital. Lá eu passei por igrejas que foram fundamentais, homens e mulheres que forjaram o nosso caráter, meu e da minha esposa, para que nós estivéssemos aqui hoje. Lá eu fiz cursos, não apenas de teologia, mas cursos de plantação de igreja. Eu aprendi muito sobre gestão e organização de igreja para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E também aconteceu algo maravilhoso lá. Lá em São Paulo, nós conhecemos a igreja Red. A igreja Red é a nossa igreja mãe. É a igreja que nos abraçou e falou: nós vamos apoiar a plantação de igreja de vocês lá em Brasília. E gente, a Red é a minha igreja modelo. E acredite se quiser, eles decidiram nos amar, nos abraçar e nos apoiar para essa plantação aqui em Brasília. E agora, eu queria responder a uma pergunta: por que plantar uma igreja em Brasília? E uma vez eu ouvi uma pergunta que eu acho extremamente relevante. A pergunta é a seguinte: se Deus realmente deseja uma nova igreja na cidade de Brasília, a quem Ele quer alcançar? Quem é o público que Ele quer alcançar? E eu quero falar uma coisa para você. Eu acredito que muitas igrejas pararam no tempo. As igrejas que prezam por uma excelente essência, prezam pela palavra de Deus, mas estão desatualizadas. E nós então entendemos isso. Nós entendemos que a essência é fundamental, o alicerce da palavra de Deus é fundamental. Por outro lado, nós precisamos comunicar o Evangelho de uma forma que as pessoas precisam e conseguem entender. Ou seja, se Deus realmente deseja uma nova igreja na cidade de Brasília, quem Ele quer alcançar? Ele quer alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas. E é por isso que nós vamos começar uma nova igreja. Porque apesar de existirem várias igrejas aqui nessa cidade, nós cremos que muitas igrejas não estão alcançando as pessoas. E eu queria agora te dar 4 razões para nós plantarmos, além dessa que eu acabei de dar, eu queria dar 4 razões por que plantar uma igreja aqui nessa cidade. Primeira razão: a plantação de novas igrejas é o meio mais efetivo para o cumprimento da grande comissão que nos foi deixada por Cristo Jesus. Gente, talvez as pessoas falem: eu sei qual é a missão da igreja. A missão da igreja está descrita lá em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20. Ide, vão, façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão da igreja. É verdade. Os teólogos resumem esses 3 versículos e eles chamam de a grande comissão. Posso falar uma coisa para você? Sabe qual é a maneira mais efetiva, mais eficiente de nós cumprirmos a grande comissão? É através da plantação de novas igrejas. Eu creio nisso. A segunda razão de nós plantarmos uma igreja aqui em Brasília é porque novas igrejas não precisam gastar energia na tentativa de solucionar pendências históricas e administrar conflitos do passado. Gente, quando a gente fala sobre começarmos uma nova igreja, a gente está falando de começar algo realmente do zero. A gente não precisa lidar com problemas administrativos. A gente não precisa lidar com problemas de gostos pessoais.
sabe? Na mesma proporção que as igrejas históricas. Gente, começar uma nova igreja tem muitas vantagens, é verdade, tem muitos desafios, tem expectativas realmente muito altas. Você vai ser exigido grandemente, porque somos poucos. Existe uma grande responsabilidade quando você se compromete a começar uma igreja aqui em qualquer lugar do mundo. Entretanto, nós temos que olhar para o ponto positivo. A gente não precisa ficar resolvendo as picuinhas do passado. A gente não tem que lidar com problemas antigos da igreja. Terceira razão: novas igrejas empenham a maior parte dos esforços e recursos na tentativa de comunicar o Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. Como eu disse, Deus está em missão no mundo. E a igreja existe para se juntar à missão de Deus. Deus quer alcançar as pessoas. Deus quer que as pessoas creiam em Jesus. E para isso que a igreja existe, para comunicar Jesus, para falar de Jesus. E sabe qual é uma das melhores coisas de nós plantarmos uma nova igreja? É porque a gente consegue realmente colocar foco, entusiasmo, esforço na evangelização de não cristãos, ao invés de termos que colocar muito foco nos que são de dentro. A gente coloca foco nos que são de fora. E quarta e última razão que eu queria deixar aqui para nós, plantarmos uma nova igreja aqui. Novas igrejas adaptam-se mais facilmente ao contexto cultural daqueles a quem desejam comunicar o Evangelho. Gente, uma nova igreja, ela é como um jet ski. Uma igreja antiga é como um transatlântico. Tenta virar um transatlântico, tenta mudar a rota, tenta fazer um novo caminho. Um transatlântico, ele tem uma manobra que é extremamente difícil. É difícil virar um transatlântico. Enquanto um jet ski, um pequeno barco, a gente vira muito rápido. As novas igrejas possuem essa vantagem. Nós não somos um transatlântico. Então a gente consegue se adaptar, a gente consegue realmente se contextualizar de uma forma muito mais fácil do que uma igreja histórica e uma igreja antiga. Por favor, não interprete que eu estou falando mal das igrejas históricas. Elas têm um valor fundamental e elas estão sendo usadas hoje na vida de várias pessoas. Entretanto, nós cremos que uma nova igreja, que a plantação de uma nova igreja possui vantagens que realmente conseguem nos colocar na missão, na essência da missão de Deus para uma igreja. Eu espero que eu tenha sido claro nesse ponto. E aí uma outra pergunta: como seria a igreja capaz de alcançar os que não estão sendo alcançados? Como seria uma igreja capaz de alcançar essas pessoas que não estão sendo alcançadas? E aqui eu queria falar um pouquinho do que nós acreditamos ser uma igreja que alcança pessoas. Nós acreditamos que para alcançarmos aqueles que não estão sendo alcançados, nós precisamos ser bíblicos. O que isso significa? Nós não queremos abrir mão da essência. Contextualização não significa abrir mão da verdade. Por isso, eu queria que você pensasse como seria uma igreja, como você se sentiria se você fizesse parte de uma igreja que prega o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Gente, quando a gente fala sobre ser uma igreja bíblica, nós não estamos falando sobre abrir mão do verdadeiro evangelho. Quando a gente fala sobre ser uma igreja bíblica, nós não estamos falando apenas em usar a Bíblia. Quando a gente fala sobre ser uma igreja bíblica, o que nós estamos falando? A gente está falando sobre ter centralidade em Jesus. Nós nos entristecemos muito quando a gente entra dentro das igrejas e parece que o pastor apenas utiliza a Bíblia para falar das suas próprias ideias que ele aprendeu no humanismo que está sendo pregado no mundo. Nós não acreditamos que nós temos que pregar coach, não. Nós não acreditamos
que o centro do culto é o homem. Não, nós acreditamos que o centro do culto é Cristo Jesus. Nós acreditamos que é tudo para Ele, para a glória dEle. E nós acreditamos que precisamos estar centrados no verdadeiro Evangelho de Jesus. Uma igreja bíblica, ela não deixa de falar a verdade com medo de perder as pessoas. Não. Uma igreja bíblica, ela prega o verdadeiro Evangelho. Uma igreja bíblica, ela abre a palavra de Deus e fala o que a palavra de Deus está dizendo. Isso é uma igreja bíblica. Ok? O pastor Sidney Costa, ele deixou a seguinte frase que diz: uma igreja não pode ignorar o seu contexto e nem abrir mão do seu conteúdo. A Bíblia é o conteúdo, o contexto é a nossa arena e a missão é o que nós fazemos em nosso contexto, ancorados e estimulados na Bíblia. Deus chama a igreja a este contexto particular como um instrumento da graça e salvação, fazendo missão como processo criativo e de transformação. Gente, nós cremos em uma igreja centrada em Jesus. Uma igreja bíblica é centrada em Jesus. É tudo por causa de Cristo, por meio de Cristo, com início em Cristo, com fim em Cristo Jesus. É tudo por causa e por meio de Cristo Jesus. Nós queremos ser essa igreja bíblica. A segunda coisa que nós acreditamos que uma igreja precisa para que ela consiga ser capaz de alcançar pessoas é ser uma igreja contemporânea, é ser uma igreja contextualizada. O pastor Jorge Henrique Barro, em seu livro De Cidade em Cidade, ele disse: o desafio da igreja em fazer missão na cidade é o desafio de fazer missão como resposta à realidade das cidades. A Bíblia deve ser lida e interpretada no contexto particular no qual as pessoas estão situadas. Como nós dissemos, nós queremos e prezamos por sermos uma igreja bíblica. Entretanto, isso não significa que nós não devamos falar de uma forma que as pessoas entendam. Nós não queremos e não vamos de jeito nenhum abrir mão da essência, mas nós queremos fazer de uma forma atual, contextualizada. Uma igreja contemporânea, ela olha ao seu redor, ela observa as perguntas que estão sendo feitas e ela responde de uma forma que as pessoas conseguem entender, aplicar, para que elas sejam transformadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria te dar um exemplo. Uma coisa que nós não fazemos na nossa igreja. Nós não falamos sobre dinheiro. Nós não falamos sobre entrega de contribuição financeira, dízimos, ofertas. Por quê? Porque muitas pessoas, ainda mais na cidade de Brasília, elas têm traumas. Elas falam, eu vou na igreja para quê? Para que o pastor roube o meu dinheiro. Então a gente não faz isso. Por quê? Prezando por uma boa contextualização, querendo amar e de alguma forma abraçar o não cristão. A gente quer que ele venha para ouvir sobre o Evangelho e a gente não quer que ele seja então, que ele receba um choque de informação. Nós vivemos num mundo onde muitas igrejas estão fazendo coisas horríveis em nome de Cristo, estão roubando em nome de Jesus. Então nós, na intenção de sermos contemporâneos, nós não vamos falar sobre recolhimento financeiro na frente das pessoas. Eu só estou te dando um exemplo do que nós acreditamos ser uma igreja contemporânea e contextual. A terceira coisa que uma igreja precisa, nós acreditamos, para que a gente alcance as pessoas que não estão sendo alcançadas, é nós sermos uma igreja simples. Uma igreja simples. E talvez você fale, nossa, que legal, vamos ser uma igreja simples, vamos viver de uma forma, a gente não vai ter trabalho com nada, vamos acabar com esse negócio de microfone, vamos usar o que a gente tem e pronto, qualquer coisa serve. Não. Uma igreja simples não é uma igreja que faz as coisas de qualquer jeito. Uma igreja simples é uma igreja focada em fazer discípulos. Presta atenção. Uma igreja simples é uma igreja focada em fazer discípulos e cumprir a missão. Isso é uma igreja simples. E ela entende que uma igreja simples se utiliza de um processo claro,
com movimento, alinhamento e foco. Então nós queremos ser uma igreja simples. O pastor Thomas Rainer, ao escrever o seu livro Igreja Simples, ele disse: as pessoas estão com fome de simplicidade na era da complexidade. E as igrejas podem alcançar essas pessoas ao se livrarem de atividades que as impedem de ser instrumentos de transformação. Gente, igreja simples é quando a gente elimina aquela quantidade de ministérios, aquela quantidade de idas às igrejas. Ir à igreja, para quê? Vamos focar em fazer discípulos, vamos ter um processo claro. E você vai descobrir qual é o nosso processo no passo 5, ok? Por isso, eu queria dizer um pouquinho qual é a nossa missão. Essa é a igreja que nós queremos ser. Eu descrevi um pouquinho para você do que nós acreditamos ser uma igreja que cumpre a missão e alcança pessoas que não estão sendo alcançadas. Mas qual é a nossa missão? Qual é a nossa declaração de missão? Para que você entenda, a nossa declaração de missão para os próximos, até o final do ano é alcançar pessoas que não estão sendo alcançadas e formar discípulos maduros de Jesus. Gente, nós queremos ser representantes de Cristo, queremos proclamar o Evangelho, queremos batizar pessoas e queremos ensinar essas pessoas a obedecer aquilo que Jesus pediu para elas. Não é incrível? Então eu quero te convidar a se juntar à nossa missão. Nós queremos alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas e formar discípulos maduros de Jesus. Você já pensou em uma igreja? Eu queria agora fazer uma brincadeira com você. Você já pensou em uma igreja que vive a essência, mas não abre mão da forma? Você já pensou em uma igreja que é fiel em sua essência, mas criativa e contextual na sua forma? Gente, a forma, ela não apenas pode mudar, como ela deve mudar. A essência nunca pode mudar. Nós precisamos ser bíblicos, nós precisamos ser centrados na palavra, não queremos abrir mão da verdade. Por isso, eu quero que você saiba de uma coisa. O pastor Steve Andrews, ele disse: como seria uma igreja onde a única coisa que ofendesse o não cristão fosse o evangelho de Jesus? Gente, nós sabemos que o evangelho ofende. Por quê? Porque o evangelho tem duas notícias, que a gente pode resumir. Ela tem uma má notícia e uma boa notícia. A má notícia do evangelho é que nós somos pecadores, e isso ofende as pessoas. Falar para as pessoas: olha, a ira de Deus está sobre você, ofende. Mas a gente também dá a boa notícia. A gente fala: Jesus morreu no seu lugar, e agora, se você crer em Cristo Jesus, a gente crê que a ira de Deus será removida. Você vai se tornar filho de Deus, e todos os privilégios de Cristo Jesus serão dados a você. Esse é o verdadeiro evangelho. É quando a gente fala: olha, Jesus te ama, venha como você está. Mas a gente também fala: Jesus te ama tanto que Ele não quer te deixar da maneira como você está. Ou seja, lembre-se da nossa brincadeira. Já pensou em uma igreja? Já pensou em uma igreja que nós vamos chamar pecado de pecado, mas em contrapartida vamos ser uma igreja amorosa, uma igreja acolhedora, uma igreja que se esforça para alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas? Já pensou nessa igreja? Você já pensou em uma igreja onde você vai ter liberdade para chamar qualquer tipo de pessoa, qualquer uma? Ah, mas é porque você não conhece tal pessoa. Pode chamar. Você já pensou em fazer parte de uma igreja onde você vai poder chamar seus amigos, familiares, e a única coisa que poderia ofendê-lo é a mensagem de Jesus, porque elas serão acolhidas, abraçadas e amadas dentro da igreja? Não é incrível? Então, eu queria encerrar esse passo 1 com uma frase do pastor Tim Keller, que diz: nada mais, cruzadas evangelísticas, programas de impacto evangelístico, ministério para eclesiásticos,
consultoria para comunidades cristãs, programas de revitalização de igreja, nada mais terá um impacto tão amplo e consistente quanto a plantação de igrejas em uma cidade. Por isso, eu quero te mostrar que se você fizer parte desse projeto, se você fizer parte dessa igreja, eu tenho certeza que você vai participar de uma transformação de vida e de um impacto na vida das pessoas aqui nessa cidade. Você vai participar da missão de Deus em alcançar as pessoas que não estão sendo alcançadas. Você vai se tornar um discípulo maduro de Jesus. E você vai ser um instrumento para formar discípulos maduros de Jesus. Esse foi o nosso primeiro passo. E eu quero, talvez você faça a pergunta, o que eu preciso fazer para fazer parte dessa igreja? A primeira coisa você já fez, você participou do passo 1. Agora eu te convido a ouvir os passos 2, 3, 4, 5 e por último, o 6. Tá bom? Então fique atento ao próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado. Nos vemos no passo 2, tá bom?